Vamos lá, pessoal. Bom, hoje nós trabalharemos pronome oblíquo como complemento verbal, tá? Os pronomes oblíquos classificam-se em átonos e tônicos. E aí eu coloquei uma ordem: me, te, se, o, a, os, as, lhe, nos, vos. E os tônicos: me, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas. Professora, eu preciso saber quais são os pronomes oblíquos? Precisa, tá? Para que você consiga reconhecê-los e identificá-los. Por quê? Porque os pronomes oblíquos eles vão funcionar como complementos verbais. O que é complemento verbal? É o famoso objeto, ok? Então, os pronomes oblíquos eles funcionam como complementos verbais. Tá? Até coloquei aqui, ó. Em se tratando de sintaxe, que é o estudo que nós estamos fazendo, eles desempenham funções distintas, a depender da relação que estabelecem com o verbo, já que essa relação pode ser manifestada ou não pelo uso da preposição. Cabe ressaltar que atuam, isso é o mais importante, cabe ressaltar que atuam como complementos verbais. Complemento do verbo, tá? Vejamos cada caso em particular. Os pronomes o, a, os, as, que viram lolá, los, las, noná, nos, nas, desempenham a função de objeto direto. A professora não entende nada. Bom, os pronomes oblíquos o, a, os e as, eles viram também lo, lá, los, las, no, na, nos e nas. Eu só quero que você saiba que o, a, os, as funcionam como o quê? Como objeto direto, tá? Claro, se aparecer o lo vai ser direto? Vai. Se for o lá vai ser direto? Vai. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aí é o seguinte. Vocês vão entender melhor com o exemplo, tá? Não se preocupem. Vi o... Deixa eu botar o hífen bem nítido aqui. Viu saindo do shopping. Gente, aqui eu falei que o, a, os, as funcionam como objeto direto. Seguinte, cadê o aqui? Tá aqui, certo? Vi o saindo do shopping. Se é o, concordem que é masculino? E se é o que é singular? Sim ou não? Sim, né? Então vejamos. Vi-o saindo do shopping. Seria a mesma coisa que dizer vi ele saindo do shopping. Na nossa informalidade, ou seja, nas relações do nosso dia a dia, nas relações cotidianas, a gente costuma utilizar vi ele saindo, vi ela, a gente até brinca, vi ela é uma era sem beira, um beco sem cancela. A gente costuma dizer algumas coisas assim, porque vi ela já é uma parte de um beco mesmo. Então a gente não fala vi ela, a gente fala eu a vi, ok? Então vi-o é a mesma coisa que dizer vi ele. Só que, olha só, eu disse o seguinte, que os pronomes oblíquos, eles funcionam como complementos verbais. O, a, os, as funcionam como objeto direto. Então, é o seguinte, se é a mesma coisa, é porque, na verdade, se a gente está falando de uma forma mais formal, uma forma formal, tá? Ou seja, uma forma mais séria, né, de tratamento, a gente não fala vi ele saindo do shopping, a gente fala vi-o saindo do shopping ou ainda eu o vi saindo do shopping, tá? Mas como aqui a gente não colocou o eu explícito, eu coloco com o pronome depois, beleza? Então, olha só, vi ele saindo do shopping. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, que esse o tá no sentido de ele. Por que não eles, professora? Porque não é plural. Eu não falei vi os. Eu falei vi o. Por que não ela? Porque é o e não a. Tranquilo? Então, vi, entre aspas, vi, entre aspas, ele saindo do shopping. Eu fiz isso aqui para que vocês possam criar a relação entre o e o ele, tá? Quem vê alguma coisa ou vê alguém.
Na minha pergunta tem preposição, então vi o quê? Vi alguém ou alguma coisa. Vi ele saindo do shopping. Então quem vê alguma coisa ou alguém. Se viu alguém, esse ele aqui vai ser o meu objeto direto. Esse o aqui vai ser o quê, professora? Objeto direto. Por quê? Porque ele está complementando o sentido do meu verbo. Se eu falo assim, vi, o que vocês vão perguntar? O quê? Ou ainda quem, professora? Vi, entre aspas, ele, tá? O ele está funcionando como complemento do verbo. Ou seja, o meu pronome oblíquo, o, está funcionando como complemento do meu verbo. Se isso está acontecendo, o nome disso vai ser objeto direto. Tranquilo? Professora, ainda não entendi. Calma, eu vou dar mais um exemplo. Vou apagar, tá? Isso tudo tá na folhinha de vocês, tá? Não se preocupem. Apresentei-a aos convidados. Vamos lá. Apresentei-a aos convidados. Cadê o pronome, professora? Tá aqui, ó. Pronome oblíquo. Sinalizou? Então vamos perguntar o verbo. O a, ele é feminino e ele é também singular. Então qual é o pronome que equivale aí? Ela. Ok? Apresentei ela. Ok? Agora a gente vai olhar para o verbo, porque eu disse que os pronomes oblíquos funcionam como complementos, ou seja, como objetos. Tranquilo? Então, quem apresenta alguém, tá? Apresenta alguma coisa a alguém aqui dentro. Apresentei uma pessoa a alguém, tá? Apresentei quem? Apresentei ela. Então, esse a aqui, que está funcionando como ela, vai ser o meu objeto direto, tá? Então, o meu pronome oblíquo, ele está funcionando como objeto direto, porque eu perguntei ao meu verbo, tá? Quem apresenta alguma coisa ou alguém a uma outra pessoa, tá? Então, o a vai ser, por que a vai ser ela? Só substituir, apresentei, entre aspas, vou botar mais aspas aqui, tá? Porque não é a forma correta de a gente falar. Então, apresentei ela aos convidados. Ai, tô uma dúvida. Então, eu coloco ela. Apresentou quem? Apresentei ela. É o complemento do meu verbo. Se o meu verbo aqui é transitivo direto e indireto, eu já tenho o complemento. Eu tenho o complemento indireto, mas falta o direto. Cadê o direto? Tá aqui. O meu objeto direto é um azinho. Tranquilo? Deixei... agora, olha só. Outra frase aqui. Professora, ainda não consegui. Calma. Vou dar mais um exemplo para que você consiga compreender, tá? É importante que vocês não escrevam nada nesse momento, mas prestem atenção naquilo que eu estou falando, tá? Porque na hora de você olhar, de analisar a frase, você vai analisar com mais facilidade porque você prestou atenção agora, tá? Esse é o momento de prestar atenção. Então vamos lá. Deixei-os... Nossa, ficou horrível, peraí. Deixei-os sair um pouco. Primeiro ponto, analisei essa estrutura que tem um pronome oblíquo aqui. Aqui nós temos um masculino, porque é os. E diferente dos outros casos, nós temos um plural. Se é plural, em vez de ele, a gente vai ter, entre aspas, eles. Deixei eles saírem um pouco. Por que aqui ficou... Por que não deixei-os saírem? Deixei-os saírem a estrutura, tá? Só se eu falasse deixei eles saírem, aí sim, tá? Mas nesse caso aqui não. Até porque eu procuro manter a estrutura de locução. Mas isso não veio ao caso, tá? Quem deixa alguma coisa ou alguém, tá?
Então, deixei eles. Então, vou ter um verbo transitivo direto e, consequentemente, o meu os aqui vai ser o complemento do meu verbo. Vou botar aqui, ó, complemento. Se é o meu complemento, o nome dele vai ser o quê? Objeto, certo? Se aqui tá os, né? O meu verbo, ele é um verbo transitivo direto. Então, consequentemente, o os aqui vai funcionar como objeto direto. Tranquilo até aqui, gente? Podemos avançar? Então, vamos. O pronome oblíquo lhe, gente, viu lhe ou lhes? Ele sempre vai ser objeto indireto. Professora, pode acontecer dele ser direto? Não. O pronome oblíquo lhe, diferente do o, a, o, es, as, ele só pode ser objeto indireto, ok? Veja só o exemplo. Se vocês quiserem copiar alguma coisa, é só pausar o vídeo, tá? Mas vamos lá. Entreguei-lhes as encomendas. Viu-lhes. Opa! É um complemento. Vejam que a estrutura é aqui, ó. Tem um hífenzinho aqui também nesse caso, tá? Só se fosse numa outra estrutura que estaria sem o hífen, mas geralmente ele já vem assim, tá? Só se fosse eu lhes entreguei, por exemplo, tá? Mas aqui, como eu tô começando com o verbo, o meu pronome obrigatoriamente precisa estar depois dele com o hífen, tá? Que é esse tracinho aqui. Então, entreguei-lhes as encomendas. Vamos analisar o verbo que entrega alguma coisa a alguém. Então, entreguei-lhes o quê? Então, esse verbo aqui vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Se ele é um transitivo direto e indireto, precisa de dois complementos. Um complemento verbal, que vai ser objeto direto, e outro complemento verbal vai ser objeto indireto. Ok? Então, quem entrega alguma coisa. Entreguei-lhes o quê? As encomendas. Se quem entrega alguma coisa, que alguma coisa foi essa? Foram as encomendas. Então, concordam que esse aqui vai ser o meu objeto direto? Porque eu perguntei o quê? O que foi que eu entreguei? Foi o que, gente? Foram as encomendas. Então, o lhes vai, consequentemente, funcionar como meu objeto indireto, tá? Então, viu lhe ou lhes vai funcionar como objeto indireto. Tranquilo até aqui? Então, tem que sempre analisar o verbo, porque às vezes algumas pessoas falam assim, eu lhe amo. Na verdade, isso está errado. Por que está errado? Porque o lhe objeto, é um complemento de verbo transitivo indireto. E quem ama não ama em alguém ou a alguém, ama alguém, tá? Então o ama é verbo transitivo direto. Então, amo você, por exemplo, e não amo a você, tá? Então, a gente tem que sempre analisar o quê? O lhe e lhes, utilizando esse pronome com verbos transitivos indiretos, tá bom? Concederam-lhe um bom desconto nas mercadorias. Concederam a ele, tá? Eu também posso colocar aqui, ó, não coloquei, mas posso colocar agora. Entreguei, aí pode ser o lhes, a gente não vai saber se foi a eles ou a elas, tá? Percebam que antes está vindo uma preposição, consequentemente vai ser um objeto indireto, tá? Segundo exemplo, concederam-lhe um bom desconto nas mercadorias. Quem concede alguma coisa a alguém. Concederam o quê? Ó, a minha pergunta é objeto direto. Um bom desconto nas mercadorias. Mas concederam um bom desconto a quem? Concederam a você, tá? A ele, ou enfim, a quem quer que seja. Então, o lhe funciona como objeto indireto. Os pronomes me, te, se, nos, vos e as formas tônicas, a mim, a ti, a si, a nós e a vós, podem atuar ora como objeto indireto, ora como objeto direto. Observe. Quando eles podem ser substituídos por um substantivo, não obrigatoriamente precedido de uma preposição,
atuam como objeto direto. Então, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Vou fazer o seguinte, no próximo vídeo, eu mostro esse exemplo aqui, ok? Eu mostro o que eu estou falando.